Oi, gente! Será que a gente vai conseguir agora bater um papo com o nosso autor? Ai, que loucura! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí no dia 1º de agosto para bater papo literário, divulgar autores nacionais, falar de livro, aquela bagunça que a gente gosta, né? Tentamos ainda há pouco pelo YouTube, não deu certo, para variar. Viemos aqui para o Instagram. A gente vai bater um papo aí, ou tentar conversar um pouquinho com o Matheus Benites. Ele que já esteve aqui no projeto, se eu não me engano, recentemente. Volta agora falando sobre a sua mais nova obra, Indesejáveis, que está lá no site da Amazon. Que maravilha! Matheus, deixa eu ver se ele está por aqui. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Olá, olá. Agora eu estou vendo você. Tudo bem, Matheus? Bem-vindo. Olá, obrigado. Você tá me vendo e tá me ouvindo bem? Sim. Muito bem. O Matheus, gente, esteve aqui com a gente, se eu não me engano. Não tem muito tempo não, né, Matheus? Foi no começo do ano, acho que foi em janeiro, quando eu lancei o ensaio Ser Ateu. E aí a gente falou sobre ele. E eu falei lá sobre o meu livro de ficção científica, que estava sendo escrito, finalizado, e cá estamos, para falar sobre ele agora, Indesejáveis. Gente, que coisa rápida que foi isso, né? Primeiro que a gente não sente o tempo passar. Janeiro, a gente já está em agosto. E segundo que na primeira live que a gente fez, veio para falar de um livro, mencionando o segundo, e o livro já está pronto, gente. Olha que maravilha! Matheus, antes da gente começar, eu quero muito te agradecer por mais uma vez você estar aqui no meu projeto. O nosso primeiro bate-papo foi incrível, rendeu comentários que você não tem ideia, inclusive no Spotify. E foi uma delícia poder conhecer um pouco mais do seu trabalho. Quem não conhece, o Matheus também tem um canal no YouTube com mais de 30 mil pessoas. É um fenômeno esse garoto no YouTube. E ele também... Você é mestrando em filosofia, não é isso? Doutorando. Um nível assim. E o teu canal lá no YouTube... O teu canal lá no YouTube é sobre filosofia, não é isso? Filosofia e cultura, exatamente. Eu falo muito sobre obras de filosofia, ideias, pensamentos, tanto antigos quanto modernos e contemporâneos. Que maravilha. Fala aí qual é o nome do seu canal para quem quiser conhecer, se inscrever. É o meu nome, é só pesquisar Matheus Benites, vai aparecer. Tem também aqui no meu perfil do Instagram os links, tanto para o canal quanto para o livro. Eu vi aí que o Nuno Gonçalo já comentou, hoje posso ler? Pode. Se você quiser, você pode baixar o livro digital na Amazon ou você pode comprar o físico através do site da editora. Ambos os links estão lá no meu perfil. Eu vou botar o link aqui para vocês do site da Amazon, do livro do nosso autor, porque vocês já caem lá direto, né? Eu acho mais fácil. E o link já é mais tranquilo. Tá aí para vocês, tá? É só acessar. Agora, lugar... Deu uma falhada, Monique. Eu não sei se a sua conexão está muito boa. Eu não consegui te ouvir direito.
Oi, agora voltou. Não tinha conseguido te ouvir direito. Sua conexão tá boa aí? Tá tranquilo? Deu umas Aqui travadinhas tá, aqui. Mas agora. aqui, aqui tá tranquilo. Você que. Eu acho, Net, Instagram, oh meu Deus do eu céu. acho que a minha Ô, tá de boa Matheus, você é também. de qual lugar do Brasil? Eu sou do Rio, lembra? Assim como você. Se eu não me engano, você também é do Rio e era da Tijuca. Eu sou do Rio Sou da também, mas eu moro na Tijuca, Barra. mãe. Tô bem. Você vai à Bienal esse ano? A princípio, não sei. Mas porque depende da editora, né? Se a editora levar o livro, aí com certeza. Ah, legal. Vai ter Bienal, vai ter Paraty. Estarei lá nos dois eventos. Caso você apareça. Ah, Monique, não vou na Bienal, mas de repente eu passe na de Paraty. Avisa pra gente se conhecer pessoalmente. Tá bem. Trocar figurinha, tá? Ô, Matheus, você tá com o teu livro físico Indesejáveis aí pra mostrar pra galera? Tô com ele, tá aqui atrás, tá aqui na minha mão também. Ah, Vários me gente. perseguindo. É, Olha, peraí, mostra essa capa pra gente, deixa a gente ver essa capa direito. Eu sou a doida da capa. Olha isso, gente. a capa foi feita por um Tem... artista Ah, chamado Felipe Franco. Eu pedi para ele desenhar a protagonista com o planeta atrás, porque é uma história que se passa em outro planeta depois da crise civilizacional, né, do estopim da civilização humana na Terra e por conta da crise climática. E eu queria alguém que tivesse algum olhar próprio, sabe, para o desenho, porque hoje em dia é muito comum os livros terem capas muito genéricas, né, de inteligência artificial e tal. Aí a gente trabalhou bastante. O nome da protagonista é Estela, ela é brasileira. Eu gostei muito do nível de detalhe que ele deu. Aqui, se você reparar, tem uma estrela no rosto dela, porque tem a ver com o pois nome. A é. Estela vem de estrela e é uma história, enfim, que se passa nas estrelas, né? Então, eu fiquei bem feliz com o resultado da capa. E tem também ilustrações Nossa, internas no ficou livro. bem detalhista. Tem também É. ilustrações mais Tem o quê? conceituais na parte interna do livro. Ai, que lindo, Essas não foram do Matheus. Felipe, foram da própria editora, mas que também ajudam a dar um adorno, né, para essa história que é uma ficção especulativa, uma ficção muito imaginativa. Então, as ilustrações, elas trazem uma leveza e ajudam o leitor a imaginar esse outro mundo, né, do qual a gente está falando. E por isso eu me inspiro muito na tradição de escritores da ficção científica, né, que quem gosta conhece, do Isaac Asimov, a Ursula Le Guin, que vão tentar, né, ao longo do século XX, consolidar esse gênero como um gênero literário sério, né? Porque no começo a ficção científica era vista muito como uma coisa banal, né? Uma coisa para criança, uma coisa que vendia-se ali em revistas de menor importância, revistas B, mas com o tempo houve-se uma revitalização, um novo olhar para a ficção científica, muito por conta do cinema também, né? Com filmes do Kubrick, enfim, outros cineastas que adaptaram obras desse gênero, e é um terreno muito propício para a filosofia, né? Que é de onde eu venho, assim. Então, um lado alimenta o outro, né? A criação literária e a especulação filosófica, digamos assim. Então, se, por exemplo, Que maravilha. se der tudo errado no meu Ah. pensamento filosófico, pelo menos eu ainda tenho a minha literatura para me salvar como autor. Muito bem. O livro Indesejáveis do nosso autor, como ele bem mostrou na capa, eu já ia até te perguntar sobre isso, porque quando a gente amplia aqui, eu achei que fossem machucados no Tem rosto da também, tem também. Estela. Mas não,
aquilo ali é um machucado? É porque eu tô vendo ela tem um piercing Isso. ali na sobrancelha, ela tem a estrela em uma das faces, e o outro é um machucado. Isso, Mas para a exato. gente conhecer um pouquinho mais sobre a Estela, e ela é toda cheia de personalidade, desde essa luva maravilhosa, essa pulseira que ela está usando, que combina com um adorno ali na jaqueta. Tá maravilhosa essa ilustração. O Mateus, ele traz justamente esse colapso da Terra. Ele já joga isso no leitor, que após esse colapso da Terra, que a gente vai entender um pouquinho, o futuro da humanidade está em Novara. Como é que você construiu, abordou, trouxe, traz na narrativa esse colapso? Como seria definido por você nessa história o colapso da Terra, Mateus? Muito bem, então. O colapso da Terra está em curso, né, digamos assim. E nós aceleramos muito esse processo com as ações humanas irresponsáveis, com relação a extrativismos predatórios, né, de recursos naturais, o aquecimento global. E a gente está num momento que as ações já são quase irreversíveis, né? E eu queria pensar, de um ponto de vista latino-americano, de um ponto de vista brasileiro, como é que seria o depois desse contexto, por exemplo, daqui a uma ou duas gerações, né? Como é que, se num cenário em que a Terra já é praticamente inabitável, como é que a humanidade vai continuar, né? E como é que a humanidade vai dar sentido para a própria existência e como é que ela vai enxergar a si mesma. Então, ele nasce de uma necessidade de contar uma história sobre esse momento de crise climática, de polarização política, de ressentimento, né? E de como que também será preciso que a humanidade supere, né, esse próprio auto-ressentimento, né? Essa própria condenação de si mesma, para que ela prospere, né? Para que ela continue existindo. Hoje em dia existem pessoas que acham que a humanidade vai acabar. Né? Também não é isso o livro, não é isso não é essa a proposta do livro, é o contrário. Né? É pensar que algumas coisas precisam mudar na nossa conduta, né? E é quando a gente é confrontado com o desconhecido nesse outro planeta, que não é um planeta tão passivo quanto era a Terra, né? Nesse sentido, que existem outros tipos de coisas, eu não vou dar spoiler, mas acontecem outros tipos de interações inesperadas, né? Podemos falar aí de, quem sabe, de inteligências diferentes da inteligência humana e que fazem com que a gente precise repensar a nossa conduta, né? Para a gente coabitar com outros entes, né? Com outros viventes na natureza, né? Então, a Estela é uma personagem muito inteligente e muito determinada, que tem uma fome de verdade. É uma pessoa que vem do Rio de Janeiro, uma pessoa que vem da periferia do Rio de Janeiro, e que acaba se tornando um pivô numa trama intergaláctica. Mas ela tem muito esse lado também de raiva, de indignação contra os seus inimigos ideológicos, digamos assim. E isso, às vezes, é um obstáculo também. Então, é algo que a própria protagonista precisa lutar contra, né? Que é uma espécie de misantropia, niilismo, enfim, de profundo ressentimento que a deixa praticamente imobilizada, não querendo tomar atitudes que precisam ser tomadas para salvar a espécie, digamos assim, né? Porque ela flerta com esse pensamento de que talvez fosse melhor que a humanidade acabasse. Então tem inspirações no pensamento existencial, né? No pensamento da filosofia do meio ambiente, que vai pensar aí o antropoceno, a crise climática, e novos modos de ser, né? Tem também uma forte brasilidade no romance, né, que eu queria trazer. Eu não queria que fosse só uma história de ficção científica, eu queria que o lugar que o Brasil desempenha nessa trama fosse destacado, não só com a protagonista brasileira, mas também com outros personagens e contextos, né? Tem um personagem que era um CEO de uma empresa que extraía recursos na Amazônia para
contribuir com a produção das naves espaciais para ir para Novara. E mediante acordos políticos, né? Mediante Nossa. acordos políticos, o presidente do Brasil e, enfim, essas empresas elas conseguiram basicamente acabar com a natureza, né, no Brasil para assegurar a ida de uma certa elite para Novara. Então, tem todas essas questões, até políticas, ecológicas, né? Tem um pouco da questão indígena ali também, de como que eles foram praticamente abandonados, né? Que já vem sendo, né? Na cultura brasileira, Sim. de alguma forma, mas de maneira definitiva por esse projeto, né? E é algo que não é muito distante da realidade, assim, se a gente pensar nos depoimentos de Não. cientistas atuais falando do que pode acontecer daqui a algumas décadas, né? O único problema é que a gente não descobriu nenhum outro planeta habitável e nem tem nave espacial que possa levar até lá. Então, Exato. temos que pensar isso, né? Não é uma realidade. Não é uma realidade muito. Não, a gente não está falando ali de algo para daqui a 1000. Não, o negócio está bem mais próximo do que a gente imagina. Agora, tem duas coisas que eu estou curiosa para saber na tua história. A Estela, na tua narrativa, você traz ela com quantos anos? Ela é uma adolescente, ela já é uma jovem adulta, a Estela, ela representa essa menina, né, forte, cheia de personalidade. Quantos anos ela tem mais ou menos na história? E qual é o tempo da tua narrativa? Você está num futuro distópico? Você está em 2024? Qual é o ano, o tempo do teu enredo? Ok. Então, a Estela é vista em diferentes fases da vida ao longo do romance, né? No tempo presente, ela já é adulta, já com seus 27 anos, mas a gente tem flashbacks, a gente tem um capítulo inteiro que se chama Os Últimos Anos na Terra, que conta como ela foi de uma adolescente na escola, que era praticamente um destaque, né? Uma pessoa muito inteligente, até ela se tornar essa pessoa, né? Então, todo o projeto dela ir fazer parte, ela, ela não queria, né, fazer parte desse projeto intergaláctico com o qual ela não concordava. Mas diversos fatores, além do controle, né, da protagonista, fizeram com que ela acabasse indo. Então a gente vê toda essa evolução, assim, de como que ela decepciona um grupo de amigos, né, que politicamente eram contra o projeto aqui no Brasil, e de como que ela lida com isso, e de como que ela precisa, dentro do projeto, lidando com pessoas com quem que ela despreza completamente, ela precisa encontrar forças para fazer, né, como uma agente da mudança, as coisas que ela é chamada a fazer, né? Enfim, pelo destino, pela moral, né, pelo bem. Então, a gente vê diferentes fases da Estela. E o ano eu prefiro não especificar, mas eu diria que é no final do século XXI, algo assim, né? A gente pode chamar até de presente distópico em vez de futuro distópico, porque a gente já está vivendo, né, meio que Sim. essas coisas de alguma forma. É, É só uma radicalização, é mas seria verdade. mais ou menos no final desse século, por aí. Que maravilha! Então, vocês já perceberam aí que a gente vai apando esse amadurecimento da personagem, né? A Estela. Agora, você cita aqui o outro planeta, que é o Novara. Primeiro, eu preciso saber, porque eu sou curiosa de nome. Tudo eu quero saber, gente. Novara é alguma coisa da filosofia? É um nome que você inventou? Faz referência a alguma coisa que você conhece? Fala um pouquinho, não só sobre o nome Novara, mas esse planeta que você criou na tua história. Ele é igual à Terra? Ele se parece? É similar? Como é que você construiu esse planeta? Perfeito. Então,
Novara veio como um planeta que os seres humanos teriam descoberto durante esse processo de busca desesperada por um segundo lar científico, né? Projeto científico. Mas é um planeta muito semelhante à Terra, mas ele tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, ele tem uma fauna e uma flora, né? Tem outros bichos lá também. Ele não chega num lugar desértico, né? Completamente. Então a gente tem que lidar com isso. E ele tem esses mistérios, né? Esses efeitos anômalos que causam nos seres humanos que são de natureza desconhecida. Então, para habitar Novara, né? Os seres humanos eles não podem vir com esse pensamento colonialista, né? Porque o próprio planeta, de alguma forma, ele consegue responder a isso. Né? Suspeita-se até que ele responde conscientemente às ações humanas, o que é um grande mistério e um grande arrebatamento para os cientistas. Mas o planeta também ele tem um tipo de ar mais denso, né? Tem oxigênio, mas é mais difícil de respirar. Então, isso reflete, de certa forma, o peso que a humanidade carrega de ter destruído o seu lar e chega num novo lar que cada respiração é penosa. Né? Eu acho que isso combina perfeitamente com o estado existencial da alma humana, digamos assim, nesse novo contexto. Então ele tem essas características. O céu é amarelo, a noite é vermelha por causa da coloração das duas luas do planeta, que é um pouco diferente, né, da Terra, que tem uma lua só. Enfim, eu pensei muita coisa, Monique. Inclusive, eu fiz um mapa do planeta. Olha que legal. Uma das partes mais prazerosas é fazer um mapa. Gente! Então, Ah, o livro do nosso autor tem um mapa. Segurem-se na cadeira. tem um Olha mapa de isso! Novara. Mostra de novo, Matheus, pra gente ver com calma. Olha, o que está escrito aí, Matheus? São os territórios dos dois continentes em Novara, porque, ao contrário da Terra, que tem múltiplos, a Novara só tem dois grandes continentes e pequeníssimas ilhas, e um vasto oceano também. Mas a questão é que, obviamente, quando os humanos vão para Novara, eles não vão amiguinhos, os problemas continuam os mesmos. Então, o mundo ocidental continua de um lado, o mundo oriental continua do outro. E a Guerra Fria perpétua se mantém, digamos assim. Então, do lado direito, a gente tem o que a gente chama de Novo Oriente, e do lado esquerdo, o Novo Ocidente. Né? E tem diferentes condados respectivos aos países que eram países mais ricos, que conseguiram um lote de terra maior, enfim, nesse novo planeta, e que ganham novos nomes lá. Então, tem os Estados Americanos, né? Que diz respeito aos Estados Unidos e a Canadá, né? O Brasil ganhou um território por conta dessa contribuição com recursos naturais, que se chama Tupi, inclusive, no litoral do continente ocidental. Do outro lado tem Hongshan, que seria a parte chinesa, né? Tem uma parte norte-coreana, tem uma parte russa também. E tem territórios que são neutros, assim, que são ainda em disputa. Enfim, eu pensei todo um contexto geopolítico, né, para essa realidade que grande parte da escrita desse livro foi criar o universo, né, mais do que escrever a história em si, porque exigiu realmente muita reflexão, muita inspiração, muita pesquisa, muito estudo, né, de diferentes áreas, relações internacionais, história, filosofia, política, ecologia. Então eu quero que as pessoas conheçam a narrativa, porque tem potencial de ser a grande história sobre esse momento que a gente vive, né, na ficção científica. Então, é isso. Que maravilha! Quer dizer, a gente muda de planeta, mas o ser humano aparentemente nessa história continua do mesmo jeito, né? Fazendo as mesmas coisas. E a Estela é a nossa protagonista. O Matheus falou bastante dela. E agora eu quero conhecer o outro personagem que você citou, que é o CEO, que explora os recursos naturais em prol de algo muito maior, né? Ele é o vilão da história, Matheus? Não exatamente, né? Eu não quero dar muito spoiler, porque o livro tem muitas reviravoltas. Então,
eu prefiro deixar um pouco mais... sem muitos detalhes sobre que posição cada personagem vai representar, né? Mas esse personagem ele passa por uma crise espiritual, né? Depois de ter feito tudo isso, ele chega em Novara e ele durante a viagem espacial ele percebe que ele não tem mais por que viver, ele tem um ódio profundo de si mesmo, enfim, e ele precisa se reinventar, né? E a Stella acaba sendo parte dessa jornada dele também. Então, os caminhos vão se entrelaçar. A gente pode dizer que rola um romance na tua história? Você inseriu romance ou não? talvez, é possível, tem que ler para descobrir. Vocês estão vendo que eu tô tentando tirar tudo dele, mas o Matheus é casca grossa. Ô Matheus, me diz uma coisa, com tanta ficção científica, com tanto boom, com tanta reviravolta, e a sua personagem, uma protagonista, uma mulher, uma figura feminina, você insere na tua história cenas, por exemplo, de violência explícita, alguma luta corporal, alguma violência verbal, algo que o leitor ou a leitora possa, nossa, preciso dar uma parada para respirar aqui. Você chega a inserir isso na tua obra? Sim, é uma obra que ela é recheada de momentos tensos, né? De não só questões de violência corpo a corpo, mas também de violências emocionais, veladas, né? A situação da mulher latino-americana numa situação intergaláctica comandada por elites, né? Americanas e europeias, como é que ela é vista, como é que ela é tratada, né? Então, tem todas essas questões ali também nas relações entre os personagens. Então, o jeito que ela precisa lidar com esse tipo de coisa também, xenofobia, preconceito, enfim, subestimação, né? Tudo isso faz parte da jornada da Stella, né? Como eu disse, eu queria muito trazer o ponto de vista brasileiro, né? De uma mulher brasileira para essa história. Eu não queria que fosse uma história desprovida de relevância e profundidade política. Pelo contrário, eu acho que a ficção científica ela precisa ter isso para alcançar uma profundidade maior, né? Então, tem bastante coisa pesada no livro, assim, não é um livro leve, eu diria. Mamão Tá? Mas, com açúcar, não. não. É um livro que pensa questões reais, assim. Por mais que possa ter uma capa, que é uma capa mais, como se Ah diz, lá, clássica, né? Mais gente. voltada para uma inspiração no mangá, enfim. Não é uma história levinha. Como muitas histórias de mangá e HQ também não são levinhos, né? Então, não se Sim. esteja avisado, né? Mas é um livro que vai instigando o leitor. Eu busquei ir dando pouco, sabe? Os mistérios só são realmente resolvidos no final, né? Ao longo de toda a história fica ainda muita coisa para ser descoberta e é um livro que pretende ser uma leitura que acontece rápido, assim, tipo em uma semana, uma série de dias, porque não é um vocabulário muito rebuscado também. Eu queria que fosse acessível para as pessoas, né, com diferentes graus de contato com essas questões políticas, filosóficas. Queria que todo mundo pudesse participar, até e sobretudo jovens que vão ser protagonistas, né, desse momento de radicalização da crise que nós já estamos vivendo. Então, eu queria atingir todos os públicos, mas não é uma literatura. Isso é muito importante. Agora, aí na tua capa, é porque eu aumentei aqui, porque, gente, eu não enxergo muita coisa, mas quando eu aumento, eu vi aqui na mão da Stella uma espécie de... Qual é o nome disso, Matheus? É um chip. Um chip, eu acho. Isso. É um chip, né? E esse chip aí é a cereja do bolo da história? Ele é o que a gente chama na escrita, né, de MacGuffin, que é uma coisa que conduz a narrativa, né, um objeto que conduz a narrativa, como, por exemplo, uma pasta secreta, né, um arquivo, uma arma.
Nesse caso, é um documento, né, que está inserido nesse disco, que contém estudos sobre o que está acontecendo realmente com os seres humanos nesse planeta. Por que eles estão tendo esses efeitos fisiológicos que fazem com que as pessoas adoeçam e morram ou queiram se suicidar. Enfim, e aí começa-se a investigação de como que talvez o planeta esteja por trás disso, por alguma forma de contato biológico, telepático, enfim. Então, a Stella está na posse de algo que precisa chegar até cientistas do outro lado do planeta. Né? E isso é, digamos assim, o ponto de partida da trama. Né? Muito bem, porque tá tão reluzente que não tem como a gente ver essa capa e não ficar curioso com esse chip que ela tá segurando. E aí o autor continua: quando fenômenos estranhos circundam os habitantes humanos no novo planeta, que é o planeta Novara, né? A gente mencionou aqui, cabe a Stella, a nossa protagonista, que é uma sobrevivente brasileira revoltada com a própria espécie humana, transportar um chip que pode conter respostas e soluções para uma base científica remota. E esse chip é o que a gente acabou de mencionar aqui. Esse livro, ele é volume único, Matheus? Ou tu pretende fazer uma trilogia, por exemplo? Então, eu pretendo fazer mais, provavelmente uma trilogia. Até pelo próprio final da história, vocês vão ver que dá muito pano para manga, assim. Então, é isso. O momento inicial é de conquistar uma base de leitores com esse primeiro volume para que os outros possam ser bem recebidos, enfim. Pode ser uma saga, né? Eu já criei um universo tão complexo que eu queria aproveitar para mais livros, né? Não só um livro de 200 páginas. Depois desse trabalho todo, né, Monique, de criar mapa, de criar planeta, de criar espécie, enfim, eu tenho que fazer mais coisa com isso. Esse bichinho da escrita quando morde a gente cria mundos, personagens, ficção, é uma delícia. Ô Matheus, eu quero saber o seguinte, com a Stella, o que você aprendeu quando você colocou o ponto final na tua história? O que você aprendeu com a Stella e o que você mais gosta nela? Caramba, boa pergunta. Essa é nova. O que eu aprendi, eu acho que principalmente foi ter um pouco mais de paciência, por incrível que pareça. A escrita também é meio terapêutica. Então, questões que incomodam a ela são questões que também me incomodam bastante. E o jeito que ela lida com isso é um jeito que eu gostaria de lidar melhor, o jeito que ela aprende a lidar com isso. Né? E então, a determinação, a paciência, né? A confiança, eu acho que tudo isso serve de aprendizado, assim como a capacidade de se reinventar, né? De não deixar as coisas te atingirem. Enfim, é uma personagem que acaba aprendendo tudo isso e a gente meio que acaba aprendendo com ela. E qual era a outra pergunta? O que você mais gosta nela? Você acabou de responder. É porque aqui tá chegando atrasado, mas eu tô te ouvindo. Gente, vocês estão vendo aí que a nossa protagonista, a Stella, ela é tudo de bom, né? O livro do nosso autor, ele é um romance, ele já deixa explicado, um romance de fundo filosófico, político e ecológico, que com leveza e imaginação leva o leitor a refletir sobre urgentes questões do nosso século. Entre outras coisas, o Matheus faz algumas referências a autores, a romances como Aniquilação e Solares, e autores como o Isaac Asimov, como ele mencionou. Ô, Matheus, qual foi o último livro de ficção científica que você leu e que você recomendaria pra gente? Bom, foi justamente do Asimov. Foi o último
livro da trilogia da Fundação, que é uma das clássicas obras de ficção científica, talvez seja a principal, né? Inclusive eu tenho ela aqui, eu posso mostrar rapidinho. Por favor. Aliás, uma estantia de livro é muito bom, né, gente? Olha quanto livro ele tem ali. Essa Ai, ó, indicação de livro. Se você gosta desse, experimente esse. Essa capa. Adorei. Indesejáveis. Eu já ia, inclusive, te perguntar sobre esse título, né? Boa. Porque a gente falou muito sobre a Estela, mas existe aí Indesejáveis no plural. A gente vê um grupo, uma galera, uma nação, um determinado... Enfim, de onde surgiu esse título? Indesejáveis. A gente consegue conectar ele durante a leitura, o leitor vai conseguir falar, opa, achei aqui os indesejáveis, que dá título à obra. De onde veio esse nome? Eu acho que, como escritor, eu falo demais, né? E você tá desejando isso, assim. Eu acho que eu devia deixar isso para o leitor. Eu posso só dizer que, talvez, né, a questão central é pensar se a gente é bem-vindo nos lugares, né, pela nossa conduta como espécie, ou se nós somos realmente seres indesejáveis em qualquer lugar, né? Se a gente é, por exemplo, a centelha da corrupção das coisas, né? Mas, enfim, esse não é o argumento do livro, é o questionamento, né? É um questionamento que essa obra, como tantas outras, se pergunta. Será que há redenção para a humanidade depois da destruição do planeta? Então é mais ou menos por aí que veio a inspiração do título. É bem forte essa questão. Você chegou a fazer lançamento presencial dessa obra? Boa. Bem lembrado, porque o lançamento presencial vai acontecer no dia 24 de agosto na livraria Lima Barreto, em Ipanema, às 3 da tarde, é um sábado. Você tá convidado. Ai, que delícia! Ai, mas nem se você não me convidasse, eu já me convidaria, porque eu adoro lançamento. Quando é de escritor do Rio, então perfeito. Estarei lá dia 24, repete, data, horário e local, Matheus. Dia 24 de agosto, é um sábado, na livraria Lima Barreto, em Ipanema, às 3 da tarde, de 3 às 18. Eu vou estar lá assinando e falando sobre o livro. Ai, que delícia. Pessoal do Rio de Janeiro, ó, já tem lançamento pra gente, hein? Eu adoro lançamento, gente. Monique, vou fazer lançamento, já ponho na agenda, já vou. Eu adoro. Estarei lá com certeza te prestigiando, pegando meu autógrafo, tirando foto com você. Vai ser um prazer te conhecer, Matheus. Igualmente. Que coisa boa. Agora, o livro, você falou da editora. Qual foi a editora que tá nesse projeto de Indesejáveis? É a Ópera Editorial. É uma editora muito legal, que é voltada para ajudar os autores, né? É uma editora tradicional, os autores não pagam se as suas obras são selecionadas, né? O que já é um grande diferencial hoje em dia, porque tem muitas editoras que você precisa pagar. E é uma editora que faz um serviço de buscar tornar o mínimo custoso, né, e o mais prazeroso para os autores, né? É uma editora pequena, mas é uma editora com muito potencial. Eu fiquei muito feliz de conseguir publicar esse livro lá. Então, vale a pena conferir também se tem outros títulos. Essa editora é bem legal, eu conheço autores e eu tenho visto trabalhos deles incríveis no mercado. E eu só não sabia que eles publicavam sem investimento, né, por seleção. Mas que bacana. Tá aí, indicação de editora para os autores que estão procurando, às vezes para enviar um original, enfim. Isso, Agora, todo ano tem edital. Gente, para vocês entenderem o negócio... Ah, tá. Todo ano eles abrem edital, entendi. É só seguir no Instagram, gente. Ópera Editora. Eles têm um Instagram aí, não se preocupem.
Agora, o livro do nosso autor já tem avaliação. E eu, como boa leitora e curiosa geminiana, fui lá conferir o que estão falando do livro do nosso autor. E tem uma leitora que falou o seguinte: o romance lúdico, onde a jornalista Estela e o biólogo Conrado. Temos um personagem que o nosso autor não falou. Ele disse que não queria dar spoiler, mas... E aí vão carregar questões emergentes da natureza a serem respondidas. Grande aventura, protagonistas com muita força, descobertas consistentes em relação a questões importantes que merecem respostas. A profusão de sentimentos e a energia psicológica são de natureza espontânea. Ô Matheus, isso é interessante quando um leitor aponta na leitura, principalmente depois para postar a avaliação. O ritmo da tua narrativa e como você usa a tua criatividade para apontar questões que a gente se indaga, às vezes até no dia a dia. Quanto tempo você levou para escrever o teu livro? Porque na primeira vez você já tinha mencionado que você já estava produzindo esse livro. Uhum. Mas quanto tempo exato você escreveu esse livro? Eu escrevi o livro ao longo do ano de 2023 inteiro, e esse ano foi basicamente ajustes, revisão e publicação, né? Então foi basicamente um ano e uns 2, 3 meses. Mas a história passou por diferentes tratamentos, né? Eu convoquei alguns amigos seletos para ler, dar opinião, criticar, né? Porque a gente não pode ficar só na própria cabeça também, preciso mudar, né? Estar aberto à mudança. Então, sempre filtrando, né, o que é relevante. Então isso ajudou muito a polir a história e foi mais ou menos isso. Um pouco mais de um ano para escrever. Que maravilha! Eu só queria que você desse também novamente o nome do teu capista. Felipe Franco, o nome dele. Eu acho que ele tem o Instagram dele tá como Felipe FR, alguma coisa assim. Indicação de capista, tá, gente? Isso aí. Felipe Franco. Já segue ele lá. Mostra pra gente mais uma vez a capa do teu livro, Matheus. Aí, gente, essa é a nossa Estela. É isso. Indesejáveis. Ah, que maravilha! Matheus, sei que o livro está muito quentinho no mercado, mas você já está trabalhando em novo projeto? Quais são os planos para 2025? Como é que está a vida? Então, agora eu estou tentando focar em distribuir esse livro da melhor forma possível para as pessoas poderem saber que ele existe, né? Porque ter leitores é o mais importante, antes de pensar em desenvolver outros projetos que eu já tenho ideias, né? Tenho ideia de escrever o Indesejáveis Parte 2, né? Tem um outro romance que eu comecei a escrever, que é uma história diferente, independente dessa, mas em seguida seria escrever o Indesejáveis Parte 2. Mas para isso, o Indesejáveis Parte 1 precisa ser conhecido e lido. Como eu disse, é um universo muito complexo que eu criei, pensar questões geopolíticas, filosóficas, ecológicas, criar planeta, criar mapa, pensar questões físicas, questões, enfim, né, espaciais. Foi uma aventura assim, que precisa ser realmente apaixonado pela coisa para embarcar tão profundamente. É até um flerte com a insanidade, né, a criação literária, porque você fica em outro mundo. Então eu fui transportado para um planeta de Novara, né, que agora algumas pessoas ainda não conhecem. Que delícia! Então é isso. Que
Que maravilha! Agora, Matheus, me diz uma coisa. Eu estou vendo aí atrás de você um monte de livro. O que você tem na estante, Matheus? Só filosofia? O Não, que compõe a tua estante? na maior parte filosofia, né? Mas eu busco aprender sobre tudo. Então tem muita coisa diferente. Tem literatura clássica, literatura brasileira, enfim, tem livros de ciência, de história, de antropologia, né? Inclusive, uma das obras que ajudou a pensar, né, o horizonte filosófico do Indesejáveis é a obra do brasileiro Davi Copenaua, que é um autor indígena. Opa, caiu aqui uma outra. Chamado A Queda do Céu, né, que reflete muito também sobre como que essa questão, né, da crise climática, do momento que vivemos, é vista sobre outros brasileiros, né, outros tipos de brasileiros que não é o que a gente se insere, né, o tipo que a gente se insere. Então, eu busquei incluir essas vozes também no romance, né, nessas partes do flashback, dos últimos anos na Terra, toda essa questão da Amazônia, do CEO, enfim, tudo isso foi embasado um pouco também pelo pensamento brasileiro de hoje em dia, né? Que eu disse que é muito importante para a narrativa, para não ser só uma história de ficção científica, enfim, alheias ao que está acontecendo. Sim, Então tem sim, com muita coisa legal, certeza. né? Eu mais uma vez deixo. Eu tô vendo, tem um. Eu achei que eu conhecesse aquele livro ali de capa amarela, mas não é não. Eu deixei mais uma vez aí nos comentários o link do livro do nosso autor, Indesejáveis. Matheus, quem quiser comprar o livro físico, acessar o e-book, como é que os leitores chegam? Consegue autografado? Como é que tá isso? Então, para comprar o livro físico, é preciso entrar no site da editora. Os dois links estão no meu perfil, na bio, o site da editora e o link da Amazon para a versão digital. A versão digital é a que sai mais em conta, né? O preço é bem mais barato, mas o livro físico também é bem legal para quem quer ter na estante, né? Obras que têm esse acabamento, que gosta de ler no papel, então fica a critério do leitor mesmo. Só não deixe de ler, isso que é importante. Físico ou digital, o importante é ler a história. Isso aí, tá? Não deixe de ler, isso aí. Fala pro pessoal qual é o seu Instagram, quem quiser te seguir. O meu Instagram é esse, @matebenites, e eu estou trazendo conteúdos sobre o livro, assim como os meus conteúdos normais de filosofia e de cultura, que eu já trago também no canal do YouTube, que é voltado Legal, especificamente para isso. legal. Vou marcar o Matheus, gente, como colaborador nessa live. Então vocês vão poder assistir no feed dele e vão poder assistir no feed do meu Instagram, Ótimo, ótimo. @moniquemm18, tá? Depois eu vou passar para o YouTube, para o Spotify. Vocês vão poder assistir em todos os canais do Livro Não Me Livre. Não deixem também de se inscreverem no canal do nosso autor sobre filosofia, que tem o mesmo nome que ele, Matheus Benites, tá? Ai, Matheus, só te agradecer, querido. Esse bate-papo foi ainda melhor do que o primeiro, porque a gente já se conhecia. Você trouxe um livro incrível, mais um, né? Porque o do primeiro também foi muito interessante. E agora você traz mais um livro incrível, cheio de questões importantes, com uma pegada inteligentíssima. Eu estou muito feliz de ter você no meu projeto mais uma vez. Eu só te desejo sucesso. Estarei lá no seu lançamento, sábado. Depois Obrigado. eu vou esquecer, mas eu vou pegar com você de novo. Vou anotar, porque eu quero ir para lançamento. E só te desejar sucesso. Volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Obrigado pelas ótimas perguntas e pelo papo muito bem conduzido.
Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com a psicóloga Rebeca Diniz falando com a gente sobre burnout. Matheus, um beijo, querido. Um beijo, tchau, tchau, pessoal. Obrigado.